Olá pessoal, meu nome é Nelson, para mim é um privilégio estar com vocês aqui no De Frente com Texto. Esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Eu quero mandar um abraço especial para todos aqueles que estão nos acompanhando. Na semana passada nós estudamos juntos o texto que Pedro menciona, o casamento. Ele orienta-nos como o nosso casamento deve refletir o caráter de Cristo. E recebemos inúmeras mensagens de encorajamento. Então, muito obrigado, vai aí o nosso abraço. Uma dessas mensagens, minha esposa me mostrou, foi uma das suas amigas, que deu uma dica muito interessante de como os maridos devem ajudar as suas esposas, né? Nesse tempo de pandemia, de quarentena, em que as crianças estão em casa e muitas mães estão malucas, atarefadíssimas com as tarefas de casa dos seus filhos, né? Quem sabe você, marido, possa ajudar aí na matemática, no português, né? Ajudar aí nas tarefas das crianças. Então, tá aí uma dica de alguém que acompanha, que é nossa amiga e acompanha aí o nosso canal. O texto dessa semana nós vamos trabalhar o cristão e a perseguição. Como que o cristão deve reagir diante das perseguições? Perseguição a cristão não é coisa do passado. A missão Portas Abertas traz um dado muito interessante. Ela diz o seguinte, que 260 milhões de cristãos no mundo enfrentam hoje algum tipo de oposição, de perseguição, como resultado de sua identificação com Cristo. E não é só a missão Portas Abertas, não. A revista Veja, aqui do Brasil, ela em 19 de outubro, ela publicou um artigo de um estudo que diz que a hostilidade contra os seguidores do cristianismo na atualidade é pior do que em qualquer outro momento na história. Isso é muito interessante. Então, essa perseguição que é atual, que é presente, a missão Portas Abertas ela vai especificar algumas características, né, para a gente entender do que ela está falando. Olha só, trata-se de cristãos que estão sofrendo a perseguição, né, que estão sofrendo com, primeiro, não têm seus direitos de liberdade religiosa garantidos, a conversão ao cristianismo é proibida por conta de ameaças vindas do governo ou de grupos extremistas, são forçados a deixar suas casas ou empregos por medo da violência que pode alcançá-los, são agredidos fisicamente ou até mesmo mortos por conta da sua fé. Os cristãos são presos, interrogados e por diversas vezes torturados por se recusarem a negar a Jesus. Então, quando a gente fala de perseguição, é disso que a gente está falando. Agora, a perseguição ela não se dá somente naqueles países que estão debaixo de perseguição direta ao Evangelho, né? Mesmo no mundo livre, no mundo ocidental, o cristão é perseguido por conta de sua fé. Martin Lloyd-Jones, no seu comentário do Sermão do Monte, ele fala sobre isso, mesmo no início aí do século XX, ele aponta que tanto na China quanto na Europa, os cristãos sofrem por conta de sua fé. Isso é interessante. O crescimento do secularismo tem causado sofrimento a inúmeros cristãos, mesmo no mundo livre. A revista Time é interessante, ela aponta exatamente para isso. O título é muito curioso, olha só. Cristãos conservadores não são mais bem-vindos na cultura americana. De acordo com esse artigo, fiéis têm pago um preço altíssimo por conta da sua fé. E vai citar alguns exemplos, né? Por exemplo, um professor de Nova Jersey foi suspenso por dar uma Bíblia a um aluno. Um treinador de futebol de Washington foi demitido por fazer uma oração no campo no final de uma partida.
O chefe dos bombeiros de Atlanta foi demitido por publicar um livro em defesa do ensino moral cristão. E um fuzileiro naval que foi à corte marcial, sabe por quê? Por colar um verso da Bíblia em cima da sua mesa. E vários outros exemplos de intolerância, né? Ativistas anticristãos, a reportagem ainda menciona, lançam cada dia mais marchas de, entre aspas, fanatismo e ódio contra americanos que mantêm crenças tradicionais sobre casamento e acusam cristãos anti-aborto de travar uma suposta guerra contra as mulheres, né? Até mesmo algumas instituições cristãs, elas têm enfrentado pressão para se conformar a essa ideologia secularista, né? Por exemplo, escolas como a Gordon College, né, em Massachusetts, e o King's College, em Nova York, tiveram seus credenciamentos questionados, né? Instituições de caridade cristãs, né, incluindo agências de adoção, hospitais cristãos e centros de crise para gravidez, têm se tornado objetos de ataque, né, por parte dessas pessoas. Talvez você mesmo esteja sofrendo na sua família, no seu emprego, na escola, na universidade que você estuda. Então, sim, a perseguição é presente, inclusive no mundo livre. Em face disso, então, é muito pertinente a pergunta e cada vez mais importante: como nós cristãos devemos reagir a essas perseguições? Como reagir em face às injúrias? Esse texto de 1 Pedro, então, vai nos elucidar em relação a isso. Então, vamos comigo, vamos para o texto e vamos ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. 1 Pedro capítulo 3, verso 8 a 12 diz o seguinte: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal, pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Amém. Vamos orar. Pai eterno, nós mais uma vez te damos graças por tua palavra. E nós te agradecemos em especial por esse texto inspirado pelo Senhor, que nos ajuda, nos orienta, Senhor, a como nós devemos agir diante das perseguições. Pai, que nós possamos aplicar por tua graça a tua palavra às nossas vidas e assim Cristo ser exaltado, mesmo em meio às nossas aflições, às dificuldades que nós passamos. Em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Muito bem, agora vamos para o texto. Muito bem, a mensagem central desse texto, 1 Pedro 3, 8 a 12, é: a igreja deve reagir às ofensas de acordo com o caráter de Cristo. Eu vou repetir, a igreja deve reagir às ofensas de acordo com o caráter de Cristo. Vamos entender então como está disposta essa mensagem central ao longo do texto. Perceba que ele começa com uma conjunção conclusiva, finalmente. Por que ele coloca aqui essa conjunção? Isso não significa que ele está concluindo a carta. Tem muita coisa ainda pela frente aí. Ele está concluindo uma sessão que começa no capítulo 2, verso 11. Lembra que ele exorta, ele instrui seus leitores a que fosse correto o procedimento deles entre os gentios.
Isso deveria se dar em relação às autoridades civis, no trabalho, no casamento e agora nesse texto, concluindo finalmente, em termos gerais, como a igreja deveria proceder diante dos perseguidores, ok? Então esse finalmente refere-se à conclusão da sessão que começa no capítulo 2, verso 11. Agora, lembre-se que a mensagem central é: a igreja deve reagir às ofensas de acordo com o caráter de Cristo. Por que de acordo com o caráter de Cristo? Perceba aqui as atitudes que ele vai colocar imediatamente na sequência de finalmente, né? Essas atitudes que ele menciona dizem respeito ao caráter de Cristo. Olha lá: tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Lembre-se que na sessão anterior, no capítulo 2, no verso 20, ele vai dizer o seguinte: pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Por quê? Verso 21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos, ok? Então, Pedro está dizendo aqui que como Cristo, ele reagiu diante da perseguição, dos sofrimentos, nós também devemos seguir os seus passos. Então, expressando essas atitudes, não é? Essas atitudes que ele menciona no verso 6, ou melhor, no verso 8. Então, como o crente deve proceder diante das perseguições? Em primeiro lugar, as atitudes dos crentes em termos relacionais entre si, na igreja, devem refletir o caráter de Cristo, né? Então, essas atitudes aqui, ele está se referindo ao relacionamento entre os irmãos, né? Então, tendo a mesma forma de pensar, sendo compassivo, sendo fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Queridos, a verdade é que as aflições, elas nos pressionam nos nossos relacionamentos, né? Diante de problemas, afloram as acusações, as palavras duras, né? Por exemplo, agora na pandemia, é triste ver alguns irmãos criticando outros por terem voltado aos cultos, quando esses cultos eles são permitidos pelo governo, né? São aglomerações pequenas. Então, alguns crentes que criticam estes por serem responsáveis. Aí, outros criticam aqueles que decidiram não voltar a se reunir agora nesse momento. Então, assim, em outras palavras, se volta é irresponsável, se não volta é medroso. Então, como reagir diante das pressões que nos acometem e vem então essas situações de desavenças dos nossos relacionamentos, né? Nós devemos agir de acordo com o caráter de Cristo, né? Pensando todos a mesma coisa, sendo compassivos uns com os outros, misericordiosos, humildes. Muito bem, a igreja então, ela deve reagir às ofensas de acordo com o caráter de Cristo. Em primeiro lugar, essas atitudes entre os membros da igreja, nos seus relacionamentos, devem refletir o caráter de Cristo. Mas, a partir do verso 9, nós vamos ver que Pedro também orienta como nós devemos lidar com os não crentes, né? Então, vamos lá, no verso 9, em segundo lugar, então, ele mostra para a gente que as nossas atitudes com os perseguidores devem ser marcadas pela ausência de vingança e presença de bênção. Vamos ver como isso está aqui no texto. Olha lá o verso 9, né? Não paguem mal com mal, nem ofensa
com ofensa. Aqui é interessante porque essa é uma expressão que Pedro aprendeu de Jesus. Jesus, ele ensinou, isso está registrado lá em Lucas capítulo 6, verso 28. Abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Paulo também aprendeu isso de Jesus, né? Em Romanos capítulo 12, verso 14, Paulo disse: abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. E é interessante que Estevão, ele vai mostrar isso na prática, por meio do seu testemunho, né? Em Atos capítulo 7, nós lemos a ocasião em que foi apedrejado por conta da sua fé em Jesus Cristo. No verso 60, quando então está falecendo por conta do apedrejamento, qual foi a atitude dele diante dos seus perseguidores? Estevão orou por eles, e a oração dele foi o seguinte: Senhor, não lhes atribua este pecado. Incrível, não é? A atitude de Estevão diante dos seus perseguidores foi de bênção, foi de abençoar, ao invés de pagar mal com mal ou ofensa com ofensa. E aí o texto ele continua, né, colocando aqui o contraste. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. É exatamente isso que Estevão fez. Ele respondeu com palavras de bênção. Respondeu o quê? Respondeu a ofensa. E aí, aqui Pedro, ele justifica. Perceba logo mais embaixo no texto que tem dois pois. Aqui é a justificativa dessa atitude. Vamos ver aqui esse primeiro pois. No primeiro pois, ele diz: para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. É interessante essa palavra chamados aqui. Pedro já se referiu a essa palavra no capítulo 2, verso 21, no texto que nós mencionamos, né? Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. E antes disso, ele também mencionou essa palavra lá no capítulo 1, verso 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. No capítulo 2, verso 9, ele ainda vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então perceba que aqui o chamado diz respeito à salvação do Senhor Jesus Cristo. Deus, o Deus Trino, ele nos convocou, ele nos chamou para si, para nos tirar do império das trevas e nos levar para o reino da sua luz, ok? Agora, perceba o pronome demonstrativo, para isto. Para isto o quê? Esse pronome demonstrativo se refere a quê? Cuidado. Cuidado para não interpretar da seguinte maneira: agindo assim vou herdar a bênção. Isso seria um ensino antibíblico, né? Nós já vimos isso, a salvação pelas obras. A salvação sempre se dá pela graça, e tão somente pela graça do Senhor Deus, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, se não é isso, o que Pedro diz aqui? Bom, ele está dizendo que nós devemos responder com palavras de bênção. Responder a quem? Aos perseguidores que nos ofendem. Por quê? Porque nós fomos chamados a fim de receber bênção por herança. Nós quem? Nós que outrora estávamos nas trevas, nós que outrora éramos inimigos de Deus, nós que não temos mérito nenhum, assim como os nossos perseguidores. Então, assim como o Senhor nos chamou a fim de recebermos a bênção por herança, então tenhamos a mesma atitude que o nosso Deus, que nos deu palavra de bênção, sendo nós ainda pecadores.
Então tenhamos a mesma atitude com os nossos perseguidores. Respondamos a eles, respondamos às suas ofensas com palavras de bênção. Lembre-se do capítulo 1, verso 3, em que Pedro ele exulta, né, no Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós fomos regenerados por conta da misericórdia de Deus, não por conta dos nossos méritos. Então devemos agir assim também em relação aos nossos perseguidores. Então vem o segundo pois de Pedro, né? Aqui ele então fundamenta biblicamente aquilo que ele está afirmando, né? E ele então vai mencionar o Salmo 34, verso 12 a 16. Por que ele menciona o Salmo 34, 12 a 16? Lembre-se que esse salmo ele foi escrito por Davi. E a ocasião foi que Davi estava fugindo de Saul e se refugiou em Gate. Então perceba, ele estava sendo perseguido, né? E em Gate ele teve que fingir-se de louco, porque havia a ameaça do rei de Gate, né, Abimeleque, contra a sua vida. Então ele também estava sendo perseguido ali em Gate. Então perceba que o contexto é de perseguição. Davi estava sofrendo perseguição por parte de Saul e por parte do rei de Gate. Sua vida estava em risco. Ele estava sofrendo privações das mais diversas. E foi-lhe dado, você deve lembrar-se da história, foi-lhe dada a oportunidade pelo menos 2 vezes de revidar o mal que estava lhe sendo imposto. A despeito disso, ele preferiu confiar no Senhor. Então, esse salmo é um convite à confiança no Senhor. Vamos ler então os versos que Pedro ele menciona, né? Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. A mensagem central desse texto é que o Senhor ouve os que clamam por Ele e os livra. Perceba que o salmista ele vai dispondo aqui a sua mensagem, a sua intenção de mensagem de uma maneira incrível, né? Então, primeiro ele faz o chamado. Você quer ter uma vida feliz, dias felizes? Você quer amar a vida? Então, faça o seguinte: refreie a língua do mal. Ele usa aqui de paralelismo, né? Evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Veja o contraste: afaste-se do mal e pratique o bem. Depois, mais abaixo, busque a paz e não somente busque, mas empenhe-se por alcançá-la. E ele justifica. E ele, então, aqui na justificativa, ele faz o contraste entre o ímpio e o justo. Olha só: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Ele aqui está dizendo que os olhos do Senhor não estão insensíveis às aflições do justo. Lembre-se, nós somos justos pela justiça que nos foi atribuída por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, não por conta dos nossos méritos, não por conta das nossas obras, né? Então, a nós que somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo, o Senhor olha com cuidado, o Senhor ouve as nossas aflições, o Senhor ouve as nossas súplicas. Mas quanto o ímpio, olha lá embaixo: o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então, como nós que somos justos por conta da justiça de Cristo, como é que nós vamos praticar o mal? Ainda que seja por vingança, ainda que seja retribuindo aqueles que nos causam dor, não é?
Não tem como seria incoerente de nossa parte. Então, confie no Senhor em meio às aflições, assim como Davi o fez. É isso que Pedro está dizendo aqui. Assim como Davi confiou no Senhor, não retribuindo mal com o mal, mas confiando nos cuidados do Senhor, confiando na justiça do Senhor, então nós devemos também confiar no Senhor em meio às aflições que nós somos acometidos por conta da fé no Senhor Jesus Cristo. Isso deveria nos fazer pensar algumas coisas. Vamos pensar nisso agora. Algumas coisas para a gente pensar à luz desse texto. Como nós temos reagido às aflições? Como tem sido a nossa reação quando nós estamos debaixo de perseguição, de angústia, de dor? Como nós temos nos relacionado com a nossa esposa, marido, filhos, os irmãos da igreja? Como tem sido, pensa comigo, como tem sido as nossas palavras, como tem sido as nossas atitudes? Será que nós temos nos ausentado da igreja, nos afastado? Uma atitude muito comum quando nós estamos com dor, em angústia, em aflição, é nos afastar. Mas esse não é o conselho bíblico, essa não é a orientação da palavra de Deus, não é? Uma outra coisa para a gente pensar é como nós temos procurado se envolver com aqueles que estão em sofrimento por conta da sua fé. Será que nós temos expressado compaixão, misericórdia? Será que nós temos chegado junto dessas pessoas, manifestando a elas o amor, a misericórdia do Senhor na vida delas? Como nós temos prestado ajuda, né? Algumas sugestões aí, né? Por exemplo, busque informações em sites confiáveis, como o site que eu mencionei no início, da missão Portas Abertas. Procure informações ali, tem várias informações em relação a perseguições, em relação a pessoas que estão sofrendo por conta da sua fé, né? Procure se envolver com o ministério de um missionário que atua em país com perseguição, um ministério ou uma agência missionária. Nós temos o pastor, por exemplo, o pastor Flávio Ramos. Ele em breve vai estar falando em um vídeo para a gente exatamente sobre esse assunto. Ele lidera uma agência que trata dessas questões de perseguição, não é? Então, se envolva, procure saber, vá atrás. E mais uma sugestão, acima de tudo, ore, lembre-se de orar, lembre-se de interceder. Coloque na agenda aí do seu culto familiar, da sua reunião na sua casa, nas suas refeições. Lembre-se daqueles que estão sofrendo por conta da sua fé. Uma outra coisa aí para a gente pensar, né? A perseguição no mundo ocidental tem muitas caras, como nós vimos no início. A perseguição pode ser mascarada com questões de ordem aparentemente pessoal, ofensas pessoais, afastamento de amigos, hostilidade de parentes. Diante disso, como nós temos reagido? Seja lá de um patrão não crente, ou um marido ou esposa não crente, será que nós temos reagido com vingança, com mágoa, com busca pelo momento certo para revidar? Como nós temos reagido? Ou será que tem sido a luz da bênção do Senhor que nos está reservada na nossa herança celestial, e bênção essa que o Senhor nos deu sem o nosso mérito? Será que isso tem sido uma realidade em nós? E por fim, nós realmente temos confiado nos cuidados do Senhor? Será que em meio às aflições, às angústias, por conta de nossa fé, por conta de nossa identidade em Cristo, será que nós temos confiado no Senhor, confiado na bondade do nosso Deus, na misericórdia do nosso Deus, na graça do Senhor em cuidar de nós, até mesmo nos mínimos detalhes?
Aí vai então um desafio. Reserve esse momento, então, para você orar ao Senhor e colocar-se diante do Senhor em confiança no Senhor, em confiança ao nosso bom Deus, de maneira que Ele tem cuidado de você. Que Deus nos abençoe.